Boa noite, Joedna. Boa noite, Marcel. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Boa noite, Nicelma. Quem falou foi Joedna, não foi? Não, boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, minha gente. Vamos aguardar aí o quórum qualificado aí. Estão todos bem aí? Estamos sobrevivendo. Eu tive umas informações, não posso dar detalhes, mas informações aí de inteligência que talvez piore, viu? Ave Maria. Não Jesus. posso falar muito, mas recebi umas informações agora que não me deixou muito feliz, não. Não entendi, professor. Pode repetir, por favor? Eu disse que a coisa vai piorar um pouquinho. Valeu-me Deus. Tá bom. Meu Pois Deus. é. Então, meu povo fica passeando. Nesse sentido, você entendeu o que eu quis dizer? Por aí. Por aí. Informações agora que o negócio tá caminhando aí, tá quase certo. Ave Maria. Complicado. Estamos vendo aí um déjà vu, né? Já vimos alguns momentos históricos sobre isso, sobre os eventos, mas vai passar. Brasileiro é resistente. Vocês souberam de um caso de uma senhorinha na fila do banco? Na fila do banco foi num supermercado. Vocês souberam não? Que ela tinha sido Foi aqui em Sergipe? proibida de entrar Hum. e ela improvisou para entrar, que ela foi proibida porque estava sem máscara. Vocês souberam? Viram? Usou a calcinha. Sim, tirou a calcinha e fez da calcinha uma máscara. Isso foi aqui em Mas Sergipe. conseguiu entrar. Eu Foi em não sei. Sergipe, foi, Anderson? Foi? Foi em Sergipe, foi? Eu não sei, parece que foi no Rio, ou Rio ou Minas, alguma coisa assim. Eu não sei dizer ao certo onde foi. Aí conseguiu, foi entrar, Conseguiu. conseguiu, sucesso. Isso é o que se diz, é a obscuridade da lei, né? A brecha é legal. Não diz que você tem que estar com a máscara, não diz que isso. Verdade. Não especificou o tempo, né? Ela foi na brecha da lei. Se é botar com pano no rosto, Então ela tirou a calcinha, botou no rosto e fez de máscara. Não, pior foi aqui em Sergipe. Eu soube, aqui na Caixa Econômica, lá do Siqueira Campos, aconteceu pior. O vigia proibiu o cidadão de entrar porque ele estava sem máscara. Aí um cidadão que estava saindo, que já tinha sido atendido, toma, meu filho, toma a minha. E o outro pegou do outro para usar, para entrar no banco. Boa noite. Né? Jesus. Pois é, se fosse o vigilante, eu não deixaria, embora, né, se você, o decreto diz que é para você usar máscara, não diz, não está proibido usar a máscara do outro. Sim, meu filho, mas aí, não. Tá vendo? Por isso que vai fechar é tudo mesmo, pronto. É complicado. Brasileira é complicado. E aí, qual seria a justificativa? Vocês já tiveram aula de direito administrativo. Qual seria a justificativa aí do gerente do banco, que é um banco federal, Caixa Econômica, Banco Federal? Qual seria a justificativa dele para não deixar o cidadão entrar com a máscara do outro? Se o decreto diz que é para ir de máscara. Complicado. Qual seria a fundamentação se vocês fossem um gerente? Tem fundamentação legal para você proibir. Por quê? Mesmo ele dizendo que
o cidadão dissesse lá que, mas o decreto diz que é obrigado a usar máscara. Não, o decreto é omisso se eu pego a máscara de outro. E aí, como é que vocês encontrariam a fundamentação? Vocês são assessores jurídicos da Caixa Econômica. Qual seria a fundamentação? Cadê Valda? Valda gerente aí, para dar uma luz. Vê se ela... Cadê Valda nessas horas? Tá atrasada. Tem ideia não, Jaedna? Gente, mas Eu tô procurando na mente, mas não... direito administrativo lhe responde. Deu uma dica aí. Princípio da legalidade sob o ponto de vista do direito administrativo. Já falei sobre isso para vocês. É aquela questão... Não, acho que não. Não, acho que não. Não, deixa. Que foi isso? Eu ia falar, na dúvida, não faça, né? É quase, não é exatamente com esses termos que é um princípio do direito administrativo que eu utilizaria como fundamento. É o princípio da... Ivonaldo, ajuda aí, Ivonaldo. Ivonaldo está entre nós, não? Ainda não. Ainda não, né? Não sei não, professor. Vamos dar mais 2 minutos aí, iniciamos a aula de hoje. Então, vocês estão vendo aí o material, né? E hoje eu ainda pensei em dar uma olhadinha nos meus cadernos antigos, viu? Juro. Olha, eu programei aí a partir de acho que umas 8 horas, já vai estar disponível aí. Vocês estão enxergando aí o slide? Sim, sim. Esse slide... Boa noite. Boa noite. Quem foi que chegou? Nayara. Nayara. Nova tia de Lapão. Tá aqui babando. Você está lá, não está aqui não, é? Não, tô em casa, tô na Bahia. Sim. Muito bem, muito bem. Casa de papis e de mames. Muito bem, melhor coisa. Então, sim, gente, como eu estava dizendo, a partir de umas 8 horas eu programei aí, vai estar liberado aí para vocês um link de um site chamado Agenda 2030. Já está liberado. Já está, né? Acho que foi 19h10. E também o PDF desse slide aí eu já programei. E acho que é 8h30, acho não, de certeza, 8h30 vai estar disponível já a atividade de hoje. Ok? Uma atividade bem simplesinha, bem tranquila. E baseada nesse link aí dessa organização, Agenda, que é vinculada à ONU, Agenda 2030. Pronto, gente. Acho que temos 12 aqui. Acho que o nosso quórum aqui é hoje. Ok? Podemos começar? Todos estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Professor, mas responda a questão, por favor. Pois é, lembrei agora. Eu acho que Valda já entrou, veja aí. Ela sabe tudo. Cadê Valda? Tá aí, é? Valda, fale. A Ivonaldo aí. A Ivonaldo sabe. Opa, eu cheguei agora, nesse exato segundo, hein? Gente, eu contei uma seguinte pergunta. Fiz um seguinte caso problema. Por que eu coloco essas situações assim? Porque quando vocês forem fazer... o iPhone aqui é Valda, é? É Valda, eu acho. Acho que sim, acho que é ela. Não, o iPhone é gerente, não é professor, não. Então, eu estou lançando esse caso concreto, vez por outro eu vou lançar, porque na OAB, a prova prática, ela trabalha justamente isso. Ela traz um caso que vocês poderiam se deparar no dia a dia, e a partir desse caso, vocês têm que elaborar a argumentação. A pergunta que eu fiz foi o seguinte, um caso que aconteceu lá na agência da Caixa Econômica do Siqueira Campos. O vigilante proibiu um cidadão que iria lá sacar os 600 milhões de reais, né? E tem gente usando esses 600 reais para comprar celular novo, viu? Eu já estou sabendo de caso assim. Não está usando para pandemia, não. Mas, enfim, cada um com sua cabeça. Aí o cidadão foi lá sacar os 600 reais, só que ele estava sem máscara. E o vigilante proibiu ele de ter acesso. Estão todos aí me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim, professor, tranquilo. Ok. Aí o vigilante proibiu.
E aí, na hora que o vigilante proibiu, o cara ficou lá protestando, que só queria tirar os 600, não sei o quê. Um cliente que já tinha pegado os 600 reais, estava saindo, tirou a máscara dele e ofereceu pro cara, tome a minha. E o cara pegou e entrou. Eu estava dizendo, eu como vigilante ou como gerente do banco, só que certamente o gerente não viu, eu não deixaria. E eu falei que tem um fundamento, tem uma argumentação do direito administrativo para fundamentar, porque ele poderia alegar que o decreto diz que eu sou obrigado a usar máscara, não diz que é proibido eu pegar do colega. Brasileiro é assim, né? Brasileiro, se não tiver previsto, ele vem com essa. E aí eu perguntei a fundamentação. Para a gente adiantar nossa aula de hoje, o que fundamentaria eu, enquanto gerente, eu utilizaria o princípio da estrita legalidade do direito administrativo. Eu falei para vocês, falei lá em Base Constitucional da Administração Pública, que se por um lado, no direito civil e no direito penal, aquilo que não é proibido é permitido, no direito administrativo tem a estrita legalidade. Você só pode fazer aquilo que a lei permite. Entenderam? Sim, entendi, professor. Sim, está relacionado com aquilo, né? Na dúvida, não é para fazer, né? Não faça. Não, é um banco federal, público. Então, ali vai entrar em ação o direito administrativo. E o decreto é uma ação, é um ato do poder público. O decreto é uma legislação. Então, estaria relacionado também com o princípio da finalidade, já que é a busca do interesse coletivo? sim, princípio do superior interesse público, né? E adentrando aqui a questão das dimensões que a gente vai iniciar hoje, entra na questão da saúde e do bem-estar. Isso aí também tem a questão ambiental, da sustentabilidade. A saúde, dentro da teoria que a gente vai começar hoje, a saúde está dentro aí dos elementos aí da sustentabilidade. Esse é um novo paradigma e vocês vão ver isso lá na Agenda 2030. Então, argumentos você teria, né? Argumentos, fundamentos para vetar, iria. Agora, você ter coragem de vetar e sabendo que vai ter uma fila de quilômetros, né? E outras pessoas que vai ter uma empatia, né, para aquele cidadão que vai estar dizendo que está com fome, etc., mas está sem máscara, não sei o quê, que não sei o quê, é complicado. Não digo que é fácil, mas aí é que vai entrar a finalidade, como Joedina falou há pouco, e o princípio do superior interesse público. Não é por causa de um que você vai sacrificar 1000, né? É complicado você tomar decisões. E ali, o vigilante, coitado, a decisão só cabia a ele naquele momento. Não tinha ninguém ali. Não tinha um advogado. Não tinha doutor Ivonaldo, doutor Joedina para dar uma assessoria ali para o coitado. Né? Complicado. A vida real é complicada. Muito complicada. Gente, olha. Todos felizes com o resultado da prova? Sim, professor. Sim, Muito, muito. felicíssima. Bom saber. Eu fiz umas alterações no gabarito da nona questão, que Joedana tinha lançado um argumento bastante convincente. Então, na prática, eu acabei anulando a questão, porque quem já tinha marcado errado tinha levado ponto, que tenha marcado certo, eu lá, através do Google Class, eu verifiquei quem marcou certo e aí eu acrescentei a pontuação, deu no mesmo. Ok? Então, achei por bem. Mas vamos lá. Eu passei uma atividadezinha que a grande maioria já fez, alguns já fizeram, para vocês fazerem um levantamento, uma análise de tudo que a gente viu até hoje. Né? Qual a importância da saúde e da educação, né, sobre o desenvolvimento sustentável. Essa atividade, ela serviu de premissa, na realidade, para o início do nosso assunto, que é o tópico 4.0. Eu estou muito rápido, minha gente. Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, o tópico 4.0, que é a saideira do nosso curso, eu acho que a nossa NP2 deve ser daqui a umas 3 semanas, né? Para dar tempo aí de vocês ir pro Forró Caju, né? Forró da Areia Branca, distância e etc. Tá chegando. Animação. Uhul!
Vamos lá. Então, o que acontece? Alguns já responderam. Eu peguei umas respostas bem interessantes. Então, por exemplo, aqui no Tópico 4.0, nas próximas semanas, a gente vai falar sobre a questão de saúde, educação, a coesão social, condições de existência, diversidade cultural, mecanismos de controle. Basicamente, é uma continuidade do que tudo que a gente viu até agora. Então, vocês vão tirar de letra, não tem nenhuma novidade. Apenas vamos aprofundar. Então, dentro dessa análise, por exemplo, Anderson ele enfatizou a questão da importância das conferências, né? Nós vimos que a primeira vez que houve uma discussão em nível mundial foi a conferência de 1972, a Conferência de Estocolmo. Mas também nas nossas aulas anteriores, nós vimos que já em 1955, lá, aquela conferência de Bandung, ela trouxe uma grande contribuição que foi o espírito de cooperação entre os países, né? E a autodeterminação dos povos, né? Os povos afroasiáticos se colocaram no mundo como ativos e não como passivos, não como fontes de recursos naturais. Então, isso foi uma contribuição. E a gente vai falar nessa teoria, essa teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável, tem um pezinho lá na Conferência de Estocolmo, porque, primeiro, que a Conferência de Estocolmo ela aperfeiçoou, né, aprofundou a ideia de desenvolvimento sustentável, muito embora até aquela época o termo que era muito usado era ecodesenvolvimento. Mas o organizador, né, o cientista, né, o economista, né, na verdade, que organizou, né, fomentou a criação desse primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, foi Ignasi Sachs, que foi justamente ele que aperfeiçoou esse termo de desenvolvimento sustentável. E Ignasi Sachs é o teólogo dessa teoria, foi ele que fez essa teoria das dimensões do desenvolvimento sustentável. E ele deu uma grande contribuição também, porque ele também foi o conselheiro especial lá da Rio 92. Inclusive, ele foi ministro do Meio Ambiente, né? Já foi secretário do Meio Ambiente lá da ONU e já foi ministro do Meio Ambiente aqui no Brasil em 2008. Então, ele vem dando contribuições ambientais há bastante tempo, né? Então, Anderson fez esse comentário muito interessante. Quero dar ênfase também à resposta de Augusto, de João Ginaldo. João Ginaldo está entre nós, não? Eu acho que não é dessa turma, não, professor. João Ginaldo, estou aqui, sim, professor. Cadê você? Ah, tá aí, João Ginaldo. João Ginaldo é novo, é novo. Quem foi que falou? É novo. Positivo, eu matriculei esse semestre. Esse mesmo, João. Estou lembrado de você, estou lembrado de você. Então, Augusto, João Ginaldo e Sandra fizeram um comentário relacionado ao papel da educação, né? Que é se você conseguir tirar o desenvolvimento sustentável do mundo das ideias, né? Que até 1972 ele estava muito ligado às ideias. Ele só foi ganhando materialidade, concretude, a partir da Eco 92 e da Rio +20, né? Tanto é que depois da Rio +20 é que houve aí o protocolo da Agenda 2030, né, traçando metas concretas, como se fosse uma receita de bolos ou uma lista de afazeres, para que cada país, de acordo com as suas prioridades, pudesse cumprir. Então, com muita propriedade, tanto Augusto quanto João Ginaldo e Sandra deram ênfase tanto à questão do papel da educação ambiental, tanto quanto às desigualdades sociais. Lembrando que um dos parágrafos lá do artigo 225 trata justamente do viés, né, da importância da educação ambiental em todos os níveis. É um dos parágrafos lá do artigo 225 da Constituição Federal. No momento não me recordo qual parágrafo, né? Até a doutora Joedna, se estiver com Constituição aí, quiser lembrar, agradeço. Cadê Gabriel? Está entre nós? Alô, alô, alô? Alô?
Alô, planeta Terra. Provavelmente não. Acredito que ele não esteja, não. Não respondeu? Não respondeu, então essa aula vai ser em memória. Vamos lá. Então, concluindo aqui, Cíntia e Valda Lúcia, né, e Valda, também fizeram essa atividade, já fizeram essa atividade e deram ênfase à questão da saúde, né, no papel aí e do bem-estar, né? No caso, Valda já falou do bem-estar, que é o nosso primeiro assunto que a gente vai entrar. Nós vamos entrar hoje e finalizar na aula que vem, que é o tópico 4.1, que é a questão da saúde, e que também está entre os objetivos lá da Agenda 2030, que a gente vai falar daqui a pouco. E Ronaldo, ele falou de um ponto que é o cerne da teoria aí das dimensões do desenvolvimento, é a questão de fatores, uma série de fatores, uma pluralidade de fatores que estão interligados, que dariam que são de fundamental importância para você conseguir dar materialidade ao desenvolvimento sustentável, né? E isso está dentro aí da teoria do desenvolvimento sustentável. Joedna, né, ela deu ênfase lá na atividade, fazendo essa reflexão, também ligado aí à questão que Ronaldo suscitou, mas com outras palavras, a questão das medidas abrangentes, interligadas. Percebam que a teoria, que eu vou reforçar daqui a pouco, a teoria das dimensões do direito sustentável, ele coloca esses fatores, né, interligados, cada um com a sua importância, mas cada um independente, mas que não há como, e Ignacy Sachs é bem enfático em relação a isso, de que não há como você conseguir o desenvolvimento sustentável, ou seja, preservar gerações futuras e o seu bem-estar, sem você cuidar da interligação de cada um desses fatores, né? E Joedna colocou, deu ênfase a isso através da defesa da sua tese lá das medidas mais abrangentes, né? A necessidade, medidas abrangentes que, segundo Joedna, com muita propriedade, isso só poderia acontecer, essas medidas abrangentes seriam indispensáveis para que você conseguisse a eficácia. E eficácia, daqui a pouco eu vou falar isso ainda hoje, né? Está intimamente ligada à questão da governança, da governabilidade e governança, que é a oitava dimensão, ou oitavo elemento aí da teoria de Ignacy, que é a política, né? Então, já vou guardar para responder isso mais adiante para não dar spoiler, não deixam esquecer. E por fim aqui, nesse breve comentário daqueles que já comentaram, Luiz Gustavo, ele também aí entrou nessa mesma linha que Joedna e Ronaldo colocou, falando da interligação desses diversos fatores, a importância de cada um. Tranquilo, minha gente? Tranquilo. Então, intimamente, vocês todos estão vendo aqui o slide, né? Sim. Então, na verdade, eu só vou fundamentar aquilo que, graças a Deus, estou muito feliz pelo resultado da prova, inclusive, que vocês já internalizaram esse conhecimento. Então, eu só estou trazendo a fundamentação teórica. Então, tudo isso aí que Joedna e todos os demais aqui, minha gente, alguns ficaram faltando, os que eu li até agora, entendeu? Então, que eu comentei, mas o olhar geral que eu fiz, fiquei muito satisfeito, principalmente ao ver que não teve, pelo menos até onde eu li, Ctrl+C e Ctrl+V, né? Cada um fez a sua devida análise, e isso só é engrandecedor para cada um de vocês. E esse slide aí que eu estou colocando para vocês, ele resume com muita propriedade essa teoria e tudo isso que vocês falaram, porque quando coloca aí essa imagem que eu encontrei na internet, viabilidade, está falando tudo isso aí de que Joedna colocou, de medidas abrangentes, que Ronaldo colocou sobre fatores, né, fatores múltiplos, indispensáveis aí, necessários para você conseguir eficácia
né, ao desenvolvimento sustentável, hoje a grande pergunta, na verdade hoje não, desde a Rio+20, desde 2012 pelo menos, todas as reuniões da ONU para ver o que foi feito até agora, para fazer análises, e sempre que ela tenta estabelecer agendas para o futuro, né, em 2012 ela tinha feito uma agenda para 2015 e logo depois ela fez a 2030, né, não só para 2030, mas para os anos seguintes. Então, o grande pilar dessas conferências que são realizadas hoje em dia é justamente a viabilidade, porque senão fica uma reunião de comadres, né, e compadres lá na ONU, e todo mundo discutindo, e fica ali naquela questão das ideias e não tem nenhuma materialidade, né? De 1972 até a Rio 92, se observou que as desigualdades não diminuíram, a questão da pobreza só aumentou, apenas mais da metade da população percorre cerca de 5 quilômetros para ir buscar um copo d'água. Então, de 1972 para cá, muita coisa mudou, né? Então, em termos de justiça social e em termos de materialidade do desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, como todos vocês colocaram aí, ele tem que estar ligado a todos esses fatores, o territorial, social e econômico, mas sempre dentro do pilar da viabilidade. Se ele não é viável, e quando eu digo viável, minha gente, é viável para toda a nação, independente, vocês percebam aqui que a teoria de Ignacy Sakes, ele coloca, e a Agenda 2030, ela traz metas possíveis para todas as nações, independente se é uma nação subdesenvolvida, se é um país emergente ou desenvolvido, né? Então, com muita sapiência, os cientistas observaram, procuraram evitar os erros do passado, né? Trazer agendas muito ambiciosas que não fosse possível tornar realidade, ok? Por isso aqui que o pilar dessa teoria é a viabilidade, ok? Tranquilo isso aí para todos? Tranquilo. Então, como é que eu poderia perguntar isso na prova? Edésio ali, Edésio, o vereador de Itaporanga, que está ali? Edésio está entre nós? Estou vendo, ou eu estou vendo coisa, eu estou vendo aqui, no bate-papo aqui, Edésio, UI, 051. Alguém está vendo isso ou só eu? Isso mesmo, professor. Acredito que seja ele. Ah, então tá. Porque a gente tá em quarentena aqui, a gente fica pensando que tá vendo coisa. Então vamos lá. Retomando aqui. Então, aqui eu simplifiquei a teoria das dimensões de Ignacy Sakes. Mais tarde vou até mandar um artigo, né, falando sobre essa teoria, um artigo inteiro só sobre essa teoria. Aqui eu simplifiquei. Então, basicamente vocês reforçaram. Eu ia falar como é que eu poderia perguntar isso na prova. Anote aí que pode ser uma das perguntas para NP2, né? Eu poderia perguntar o seguinte: um dos pilares da teoria das dimensões é a viabilidade, o principal pilar da teoria das dimensões é a questão econômica. Vocês marcariam verdadeiro ou falso? Dá para você repetir a pergunta, por favor? Um dos pilares... É o seguinte: o principal pilar da teoria das dimensões é a questão econômica. Não, seria viabilidade, né? A viabilidade. Você poderia colocar, se fosse para justificar, não é a principal. Um dos pilares é a viabilidade econômica. Perceba que eu coloquei o termo questão econômica. Então, se eu colocar... É um elo entre as outras situações de social, econômica, cultural, né? A viabilidade regional, no caso. Exatamente.
Essa palavra aí de Ivonaldo, minha gente, ela é muito pertinente. Tem uma palestra muito interessante no YouTube, mais adiante, hoje não, até eu vou colocar mais curtinha, de 20 minutos, salvo engano, lá no YouTube, sobre a Agenda 2030. E tem um mestre da Universidade de São Paulo, químico, que ele dá um exemplo muito interessante, né? E está bem ligado a isso que Ivonaldo acabou de falar. Ele dá um exemplo. Imagine vocês uma cena que Désio aí que está em Itaporanga e tantos outros aí, eu que vivi boa parte da minha vida lá em Propiá, né? Tá Nayara aí no Lapão, deve ver algumas cenas assim, pessoas humildes, às vezes meninas, indo buscar, tá falta de água, aí sai com balde. Eu lá no 18, né, na Baixa da Cachorrinha, conhecido como 18 Power, em inglês, para ficar mais chique. Eu morava numa ladeira e, vez por outra, eu morava no alto da ladeira, a água não chegava lá, né? Faltava água direto. E era a realidade nossa com 2 baldes, e era trabalho do menino, de 8, 9 anos, era buscar água, né? Lá no poço, lá no pé da ladeira. Menino de 8, 9 anos tinha esse emprego, né? Aí, o que acontece? Ele dá um exemplo que é muito corriqueiro nas comunidades carentes. Ele coloca o exemplo de uma menina buscando, porque ele vai linkar a uma série desses elementos, dessas dimensões. Quando ele coloca, olha, mais da metade, ele traz esse dado estatística, que mais da metade da população humana, né, do nosso planeta Terra, percorre pelo menos 5 quilômetros para buscar um balde d'água, né? Não tem, ou seja, não tem saneamento básico, né? Se não tem saneamento básico, aí você já tem aí, vocês vão ver lá nos objetivos, que é a chamada ODS, temos 17 ODS, mas eu não vou entrar nisso agora. Mas dentro desses pilares aí que vocês estão vendo aí, só nesse exemplo você já vê uma deficiência no pilar. Qual desses pilares aí você já vê? Nesse exemplo que eu coloquei, uma criança, um adolescente, vou colocar criança mesmo, menos de 12 anos. Social? Uma criança buscando água. Dentro desses pilares aí, vocês, qual desses pilares você encaixaria? Ou apenas um ou mais de um? Acho que social. Eu colocaria em 2, professor, social e econômico. Social. Ivonaldo está social e econômico. Foi quem falou? Joed, não foi? Nayara. Nayara, Social. alguém dá mais, alguém dá menos? Social. Marcel falou aí. Social e Acho que econômico. o social e econômico também, professor. Social e econômico, certo. Quem mais? Só isso, não? Alguém dá mais, alguém dá menos? Eu não tô. Deixa eu ver se eu consigo botar o bate-papo aí. Acho que alguém está escrevendo aí no bate-papo e eu não estou vendo. Ah, pronto, o João colocou aqui social. Ok, gente. Percebam, quando aqui coloca, excelente, Nicelma. Ivonaldo colocou aqui social e econômico e os demais falaram social. Percebam que eu já falei que Ignasi Sacks, quando ele fez essa teoria das dimensões, o que é uma questão multidimensional? Lembrem de um cubo, é um objeto tridimensional. Quando você fala de uma questão dimensional, é um plano, né? Uma folha de papel. Se é multidimensional, e a teoria das dimensões ela tem 8 dimensões, né? Então, seria um octógono, se a gente estivesse falando aqui, saudades, né? Todo mundo aí da aula de geometria espacial, né? Então, todos, como bem falou Nicelma aí, estão interligados, porque se você coloca... Que é isso? Que é isso, Nayara? Aula muito boa. Foi professor ou professora que você teve? Então deve ter sido trauma, acho que foi professor. Eu nem me recordo, mas foi professor. Um bichinho. Criei trauma, professor. Então, gente, olha, imagine como está ligado aqui a questão social. Lógico, né? A questão social,
um nível social, aí a questão social entra a econômica também, né, a questão do saneamento básico, de não ter condições de pagar, de repente, a água encanada, a questão, de repente, tecnológica, de repente, ser uma comunidade que não tem investimento, né, não tem tecnologia para se colocar isso, talvez seja até uma questão cultural, pode ser uma questão territorial, né, ocupação do espaço, um espaço árido, seco. Então, estão todos interligados aí, como bem colocou Nicelma. Tranquilo isso aí para todos? Ficou claro isso que eu falei? Ficou, professor. Então, todos, essa é a premissa, né, a grande contribuição de Ignasi Sachs nesse sentido. Percebam aqui como eu coloquei para vocês, olha. Isso aqui é uma simplificação da teoria, ela é muito mais complexa do que isso, eu vou apenas resumir. A teoria de Ignasi Sachs considera que o desenvolvimento sustentável está encoberto por 8 dimensões: ecológica, econômica, social, cultural, psicológica, territorial, política, nacional e internacional. Nesse material tem a definição de cada um deles, ok? O objetivo aqui não é que vocês decorem, mas que vocês façam, e vocês já fizeram isso na atividade da semana passada, analisar a importância de que forma cada fator desse aí, vocês só não tinham linkado com esses fatores, mas cada um já, pelo menos os que eu li, já tinham feito essa análise da contribuição multidimensional dos fatores para, como falou Joelna, conseguir a eficácia do desenvolvimento sustentável. E perceba que Ignasi Sachs, ele colocou que cada dimensão dessa aqui possui institutos e características próprias, mas que somente é alcançado quando todas estiverem materializadas. Então, uma está, como colocou há pouco aqui Nicelma, aí no bate-papo, englobando todos, estão todos intimamente ligados. Tranquilo? Beleza. E aqui, mais adiante, no artigo, né, que eu vou colocar, disponibilizar para vocês, vocês vão perceber que ele faz, o autor, infelizmente no artigo não tem o nome do autor, né, talvez ele não tenha quisto se comprometer, ou talvez ele fez o Ctrl+C, Ctrl+V de outro autor, né, não sei, né, porque eu achei muito estranho esse artigo não estar assinado. Mas, enfim, ele faz uma análise interessante sobre a evolução, como chegamos a essa teoria dimensional, né? Porque Ignasi Sachs não tirou do nada. Você já tem elementos para tudo isso que eu vou falar daqui agora, eu já falei para vocês, vocês já sabem. Apenas eu estou alinhando a um momento histórico. Então, o autor do artigo sobre as teorias das dimensões, que ele faz uma análise, ele coloca que 3 contribuições, ou 3 linhas de pensamento que ele chama de segunda dimensão, 3 linhas de pensamento. A primeira delas ele chama de conceito fundamentalista, que é aquela primeira ideia que Gabriela Scotto, vocês leram, e Fernando Almeida colocou, aquela ideia do mito, né, do desenvolvimento, do padrão societário idealizado, tudo isso que vocês já tinham falado, já tinham estudado, né? Segundo o autor, esse conceito fundamentalista, e está dentro de tudo aquilo que vocês viram, ele pauta, né, o desenvolvimento ao crescimento econômico, que vocês já viram isso, era aquele mito, né, do padrão societário ideal, e pega como referência de controle o PIB, né, de cada país. O problema é que cada país tem uma realidade, tem um bioma diferenciado, tem um clima diferenciado. Isso foi um dos erros aí do mito do desenvolvimento, né? E ele coloca, Ignasi Sachs faz uma crítica a esse conceito fundamentalista, que ele coloca que, sobre essa ótica fundamentalista, o desenvolvimento seria um processo natural de crescimento econômico. E, na verdade, o tempo não mostrou, né? Foi justamente o contrário, né? As desigualdades ficaram cada vez mais exponenciais. Quem é rico ficou mais rico, quem é pobre ficou mais pobre, né? Apesar
de isso já ter sido chamado a atenção lá em 1955 com a Conferência de Bandung, né, e a Conferência de Estocolmo ter sido em 1972, mas isso perdurou culturalmente durante muito tempo, ok? Gente, tranquilo até agora? Deu para entender o que seria esse conceito fundamentalista? Tranquilo, entendi. Ok. É dentro daquilo que vocês já viram. Não tem nada de novo até agora. E aí ele faz uma análise, né, do conceito mitológico, né, que aí ele faz um alinhamento aí, também aquela questão do mito, e aí também está ligada aquelas propostas, né, do relatório Meadows, né, aquela proposta do crescimento zero e a proposta do crescimento estacionário. Então, aqui ele coloca, né, que o conceito mitológico, e esse mito, lembrando mais uma vez, é aquele mito, né, que colocava os Estados Unidos como referência, o mito do padrão societário. Vocês devem lembrar que lá no texto de Gabriela Scotto, um outro estudioso chamado Félix Guterres, alguma coisa, Félix Guattari, ele coloca que essa busca, né, por esse mito do desenvolvimento acabou sendo uma praxe, né, um comportamento também dos países do bloco socialista, né? Vocês devem lembrar disso. Então, esse conceito mitológico está dentro de todo aquele momento histórico aqui. E aí, complementando aqui no segundo tópico, ele coloca: entende-se o desenvolvimento, né, esse conceito mitológico, entende o desenvolvimento como uma armadilha ideológica construída para perpetuar as relações assimétricas entre as minorias dominadoras e as maiorias dominadas. Eu pergunto para vocês, vou lançar a reflexão para vocês. Vocês concordam com esse termo, armadilha ideológica, ou não entenderam o que Sachs quis dizer com isso? Seria a reprodução do discurso de quem domina, né? É o dominado reproduzindo o discurso do dominador, que vai ser incutido. Certo, não está errado, não. Alguém complementa? Para a questão da armadilha ideológica. Para essa expressão. Exatamente. A pergunta é essa. Não está errado, não. Alguém complementa, que foi Joedna que falou, não foi? Foi. Alguém? Cíntia? iPhone de Janine? Janine está aí, né? Não é só o iPhone, não, né? Ivonaldo, doutor Ivonaldo, você complementa, acompanha a relatora? Não, eu estou de acordo com a colocação dela, professor. Vocês lembram que eu comentei que Gabriela Scotto faz uma crítica ferrenha a isso? Ele fala de um comportamento, né, que os países desenvolvidos disputavam como se fossem anjos a ajuda aos países subdesenvolvidos, né, para dar dinheiro para eles conseguirem esse desenvolvimento. Vocês lembram que eu falei algo sobre isso? Sim, foi a questão do FMI, né? Sim, você lembra? Eu dei a pista aí. Que forma o FMI poderia estar inserido nessa armadilha aí? Porque o desenvolvimento dos países seria a custa do endividamento, né? Muito bom, excelente, excelente. Uma salva de palmas aí, uma mãozinha aí, bate palma aí para todo mundo aí, para colega. Parabéns, amiga linda. O linda fica por sua conta. Que deixa eu ser modesta. Muito bem, Joedna. Então é exatamente isso, mas vocês lembram? Joedna, tá vendo aqui, esse pontinho é seu aí, que eu digitei aqui. Um bate-papo aqui. Obrigada, professor.
Então, gente, olha, é exatamente isso. Vocês devem lembrar, não só isso, mas está intimamente ligado, né? É uma armadilha ideológica, porque muitos países, primeiro que eles acreditavam que era possível alcançar, que era isso o mito do desenvolvimento, que defendia que qualquer país, independente do status que ele gozava naquele momento, em algum momento histórico ele poderia galgar o status de país desenvolvido. Quando a história, o tempo mostrou que isso não é verdade, né? E o relatório Brundtland, ele deu um tapa na cara nesse sentido. Ele colocou que a pobreza é inevitável, né? Inclusive, nessa teoria das 8 dimensões, das dimensões do desenvolvimento sustentável, e aí reforçado pela, pela, pelo relatório Brundtland, ele vai colocar justamente isso, né? E reforçado ainda mais aí pela Agenda 2030, vai colocar que hoje essa questão do desenvolvimento sustentável não é uma questão apenas de poder público, é uma responsabilidade de todos. Inclusive, somente assim, muitos cientistas colocam é que a gente vai conseguir tornar isso realidade, que a gente vai conseguir preservar gerações futuras. Vocês viram quem fez aquele teste na pegada ecológica, inclusive quem não fez, recomendo que faça, porque é interessante para você mesmo. Vai nessa linha aí. Ok? Então, a armadilha ideológica é nesse sentido, que eles acreditavam que aquela modelo de desenvolvimento, alcançar o nível dos Estados Unidos era possível, né? Só que, em nome disso, muitos se endividaram com o FMI, o Brasil foi refém disso durante muitos anos, e justamente por isso, o FMI, como não só o FMI, mas outras nações também, outros países, que o FMI ele está dentro, é um dos órgãos vinculados ao OMC. Mas, por exemplo, um outro país, Canadá, por exemplo, pode emprestar dinheiro para o Brasil e tantos outros. Então, países subdesenvolvidos pegava dinheiro com o FMI e pegava dinheiro com outros países desenvolvidos. E isso acontecia, muitas vezes, isso levava à perda da soberania, né, econômica. Quantas vezes o FMI ditou as regras da política econômica do país? Então, isso foi uma armadilha que perdurou durante muitos anos e por isso que Ignasi Sachs fez essa ferrenha crítica. E lembrando, não sei se eu comentei, acredito que já comentei com os senhores, que Ignasi Sachs, a formação primeira dele é economista, né? Ele, muito embora ele tenha dado uma grande contribuição à questão ambiental, né, a questão de produção de documentos jurídicos ambientais, agendas, protocolos que nós conhecemos hoje em dia, mas a formação primeira dele é economista, né? Ou seja, independente da nossa formação, nós podemos fazer a nossa parte. E aí, percebam aqui que Veiga, ele reforça isso que Ignasi colocou, essa questão da armadilha. Ele coloca que muitos países não jamais alcançariam o mito do desenvolvimento econômico, o status mitológico do desenvolvimento econômico, né, cuja referência era os Estados Unidos, porque a maioria deles só conseguiam um básico, né, que era a questão da sobrevivência. Você não vai querer que um país africano, por exemplo, o Congo, vá colocar em todas... teve um projeto muito bonito de um filme, um menino que descobriu o vento, né, que a ONU acabou financiando, ele acabou vinculado. Mas você não vai esperar que o Congo, sozinho, sem ter uma ajuda externa, vá colocar usinas eólicas para fazer poços, né? Acabei até dando spoiler aqui do filme, sem querer. Né? Fazer poços, né, ao longo, né, do país. Aqui no Brasil teve uma experiência muito interessante também lá no Piauí, né? A Universidade Federal lá do Piauí, ela fez um projeto onde foi feito poços muito similar ao que aparece naquele filme lá, O Menino que Viu o Vento. Poços cartesianos, né, junto de escolas, e junto a esses poços cartesianos foi colocada hortas, e aí
acabou servindo à própria comunidade. As crianças começaram a frequentar mais. Olha aí a questão da educação. Passaram a frequentar mais a questão, a aula, né? Começaram a se alimentar melhor. A questão da falta d'água foi basicamente sanada por causa desses poços cartesianos, né? Então, uma série de problemas foram resolvidos, ambientais, inclusive. Um dos cernes, quando se fala aí de desenvolvimento sustentável hoje em dia, se fala numa palavrinha que a gente vai falar mais adiante, chamada economia verde. Alguém sabe dizer o que seria isso? Economia verde? Mas não tem alguma coisa a ver com o efeito estufa? Tem, assim, a questão do... A ver tem. A ver tem, tá relacionado. Alguém complementa, ajuda o colega aí? Seria a utilização de ferramentas para gerar em si economia sem prejudicar tanto o meio ambiente. Então, por aí, tamo aí. Você tá que nem Romário, na frente do gol. Falta só o chute. Alguma coisa poluentes, professor? Então, olha, você morreu foi a 10. Você falou com eco aí, parece aquele filme da pessoa tá falando do além. Olha, e a risada tem mais medo, Deus é mais. Quando reduz impactos, não é, professor? Excelente, Valdaluz, exatamente. Só tá faltando uma palavrinha aí para vocês. Tudo que vocês falaram tá correto aí, até o fantasminha aí, Edésio também. Mas de que forma, minha gente, vai reduzir esses impactos? Tudo que vocês falaram está certo. Vai reduzir o efeito estufa, vai reduzir impactos. Tudo isso aí vai acontecer. O que eu quero falar é o como. Como é que funciona essa economia verde? Vamos melhorar a pergunta. Energia eólica seria um exemplo ou não? Também. Porque eu vi uma reportagem, acho que foi sexta-feira, na Rede Bobo de televisão, sobre energia eólica, esqueci qual foi o estado. E tinha moradores lá que vinham sofrendo há muitos anos. E com a implantação, acho que foram mais de 500 daqueles, como é que chama? Esqueci o nome agora. Implantaram mais de 500 e eles vão alugar o terreno deles lá para gerar aquela energia. E teve gente mesmo, tinha um senhor que vai ganhar acho que 10 mil por mês. Só com isso. Pronto. Vamos pegar esse exemplo aí de Marcel aí que ele colocou. Marcel e seus teclados. Rapaz, eu só olho para você essa foto. Me lembro de Cantor de Arrocha. Já é outra foto aí, viu? Você tá no style aí. Então, vamos pegar o exemplo aqui de Marcel. Obrigado, Marcel, pela contribuição. Economia de carbono também, Lígia. Muito bem. Mas vou pegar esse exemplo aí que acontece em muitos países pobres, né? Muitos países africanos estão indo nessa linha aí, graças a fundos internacionais, né? Doações internacionais. Então, olha, vamos pensar o seguinte, vai reduzir impactos, vai reduzir a poluição atmosférica, tudo isso aí vai acontecer. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, é que, ok, eu tive uma ideia, quero fazer lá em Poço, quem conhece aqui Poço Redondo? Poço Redondo, Itabi. Conheço muito. Conheço, professor, conheço. Então, e Poço Redondo de Itabi, você olha para trás, sua sombra está embaixo de um pé de árvore. O bicho pega lá. Né? Aí vamos imaginar essas comunidades. Você tem uma ideia, eu quero fazer em Poço Redondo, quero fazer em Itabi um poço. Sim, um poço não tem a caneta mágica, né, do Harry Potter, embora alguns juízes hoje em dia pensem que a caneta dele é a caneta mágica, né? Faz acontecer tudo, mas enfim. Então, o que acontece? Você vai precisar, se não tiver terreno, como o Marcel colocou aí, você comprar, se não tiver dinheiro para comprar, vai alugar um terreno. Olha aí, você já está pagando alguém para que aquele terreno tenha um uso sustentável. Para você construir aquela energia eólica, né? Aquela torre de energia eólica, você vai ter que contratar, se não tiver um engenheiro, alguém com a mínima noção
né, de engenharia elétrica, um físico, um mecânico, tem questões de mecânica, né? Comprar um dinâmetro para fazer todo o mecanismo. Você vai contratar profissionais para construir um material, uma usina eólica, que vai ter um efeito benéfico, vai reduzir o impacto, etc. E depois de construído, você vai ter que pagar alguém, né? Ou ensinar alguém para estar fazendo aquela manutenção. Então, por isso que o termo é economia verde. Você paga alguém, ou então você gera dinheiro em benefício do meio ambiente. Entendeu? Ficou claro isso aí para todos, não? Sim, sim. Sim, professor. Então, é diferente do que você ter uma indústria petroquímica baseada exclusivamente na extração de fósseis, né, do petróleo lá, somente extração e sem reposição. Por quê? Óbvio, se vamos lembrar agora da tia de ciências lá na 4ª série, me lembro, minha primeira aula de ciências na 5ª série foi aula sobre vulcões, sobre magma. Me lembro como se fosse hoje, meu primeiro dia de aula. Vocês lembram? Tem essa memória antiga, vocês não? De ciência, eu só me lembro do conceito da célula. A unidade básica do ser vivo. Minha filha agora está assistindo aula aqui ela está na fase de planetas. Hoje eu botei um documentário da NASA para ela. Ela está nesse momento pedindo um telescópio de presente. Vou ver se tem em Itabaiana. Ela já me encomendou nessa quarentena um submarino de verdade. Vou ver se tem em Itabaiana. Se Itabaiana não tiver um submarino de verdade, não tem lugar nenhum. É verdade, é verdade. Vamos lá. Será que Lapão tem, meu Deus? Vou encomendar. Na Deep Web acho em 2 tempos. Tem não, Lapão tem não. Se tivesse, eu levaria um pra você. Pra sua filha. Os telescópios, é por lá de lá que caem os cometas. E pior que eu digo para ela, minha filha, telescópio é muito caro. Não tem problema, papai. É só o senhor comprar 2 canos, comprar uma lente que o senhor faz. Ela diz ela dou o problema, ela traz a solução. Mas vamos lá. Vamos retomar aqui. Então é isso, minha gente. Economia verde é quando você gera toda uma renda com o propósito de proteger o meio ambiente ou de preservar o meio ambiente, ok? Nada mais, nada menos do que isso. E por fim aqui, todos vocês estão vendo ainda, acompanhando aqui, né, o conceito humanista, né? Isso. Então, o conceito humanista ele está diretamente ligado à teoria das 8 dimensões. Percebam lá que a teoria das 8 dimensões, ela colocou a questão ecológica, a questão social, econômica, a viabilidade de todos esses fatores, a territorial, todos intimamente ligados. E todos estão intimamente ligados porque Ignasi Sakes, durante a ECO 92, que como eu falei, ele foi conselheiro especial lá da ECO 92, ele plantou uma ideia que virou uma regra depois da ECO 92 e foi reforçado na Rio+20 em todas as outras conferências, que é a questão da dignidade da pessoa humana como um principal elemento para se conseguir o desenvolvimento sustentável. Hoje em dia, todos os esforços, né, quando vocês olharem lá aquele link que eu deixei para vocês, recomendo que olhem, inclusive a atividade de hoje está vinculada àquela atividade, vocês vão observar que desde a Rio+20, né, desde a ECO 92 e mais ainda reforçada na Rio+20, todos os esforços ambientais, ele tem além daquele pilar da viabilidade, aquele pilar está focado no ponto principal. Qual é o ponto principal? A questão da extinção, né, da questão da erradicação da pobreza. Então, todos os cientistas perceberam que esse é o ponto principal. Pegando esse exemplo lá que o Carlos Pereira, que eu vou colocar essa palestra dele de 20 minutos, que tem lá no YouTube, desse físico lá químico,
né, lá da USP, que ele coloca esse exemplo que eu falei, expus para vocês, da menina levando um balde d'água, ele coloca que a questão da pobreza, extrema ou não, ela linka diversos outros problemas ambientais. Então, por exemplo, se a gente colocar as palafitas, alguém morando em palafitas, está jogando dejetos ali, né? Está jogando lixo, dejetos orgânicos nem tanto, porque é biodegradável, mas uma série de dejetos aí. Há comunidades aqui no interior, por exemplo, Salgado, tem alguém de Salgado aqui? Tem alguém de Salgado por aqui? Edésio foi prefeito lá. Salgado, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, tem comunidades lá que são antigas, que tem muitos parentes próximos, são comunidades, como se fossem bairros que formados por comunidades, que o pessoal lá tem cemitérios clandestinos, né? Cemitérios clandestinos, alguns enterram até no quintal de casa, tem essa cultura por lá, né? Então, tudo isso aí está ligado à cultura, tá à questão social, né? À questão da pobreza. Então, hoje, né, se eu perguntasse para vocês qual o principal foco da Organização das Nações Unidas no combate ou na busca do desenvolvimento sustentável, é justamente a erradicação da pobreza, porque através da busca da erradicação da pobreza, e aqui nós temos esse conceito humanista, é que vai se tentar materializar o desenvolvimento sustentável. Então, o conceito humanista está ligado a isso. E perceba que o artigo 225 da Constituição Federal, e aqui eu recomendo que vocês voltem a dar uma olhada, né? Que eu vou, agora na NP2, eu vou extrair alguma coisa lá do artigo 225 da Constituição Federal. Percebam que o legislador constituinte, ele fala, como diz José Afonso Silva, no mínimo existencial, um meio ambiente equilibrado, né? Equilibrado, de tal sorte que possibilita a saúde, a obtenção de recursos hídricos e etc. Né? E a partir dali tivemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e por aí vai. Então, tudo linkado a essa questão do mínimo existencial que o legislador constituinte colocou lá no caput do artigo 225. Então, voltando aqui à questão do slide, o desenvolvimento somente seria conquistado se fosse garantidas a todas as pessoas os seus direitos individuais. Quando aqui eu coloquei direitos individuais, entendam isso, mínimo existencial. Percebam que Ignacy Sachs, quando ele faz uma crítica ao conceito mitológico e ao fundamentalista, ele coloca justamente isso, que alguns países buscam, até têm interesse num desenvolvimento sustentável, na questão da proteção do meio ambiente, até tem interesse, mas não tem condições econômicas para isso. E acabam apenas encarando a questão do meio ambiente como uma questão de sobrevivência. Né? Então, cuidam do meio ambiente apenas para ter o que comer, a questão apenas de subsistência. Ok? E aqui, acho que foi Ivonaldo e Joedna, né, que falou sobre isso, e foi Joedna, que falou das questões da abrangência dessas questões sociais, entre outras, né? Então, tudo diretamente interligado. Gente, tranquilo? Sim, professor. Tranquilo. Então, resumindo o que eu falei até agora, o conceito fundamentalista estava ligado ao crescimento econômico, tendo como referência o PIB. O crescimento mitológico, ele estava ligado àquela questão do padrão societário idealizado e fomentando a isso armadilhas para os países, né? Então, e agora no terceiro, está ligada a essa busca humanista, essa busca, esse link, né, da busca da erradicação da pobreza e do estabelecimento do mínimo existencial, ligando o desenvolvimento sustentável como condição, ou invertendo, a dignidade da pessoa humana como condição sine qua non para o alcance do desenvolvimento sustentável. Sine qua non todo mundo já sabe aqui já, né?
Quem não... Tranquilo quando eu falo sine qua non, esse termo em latim? Sim, professor. Sem o qual não pode ser. Só traduzindo aqui. Isso aí. Muito bem, doutora Joedna. Muito bem, dando show aí, doutora Joedna. Aí. Ave, professor, que orgulho dessa turma. Poxa. Eu também, muito orgulho de vocês aí. Muito orgulho. Gente, aqui nós temos o conceito internacional. Vocês já viram isso, né? Aqui é aquele conceito que foi trazido pelo relatório Brundtland, né? Que é o conceito de desenvolvimento sustentável como nós conhecemos. Percebam que Ignacy Sagas ele apenas aprofundou, né? Nós tínhamos esse entendimento, ele colocou outras ramificações, outros fatores abrangentes aí, né? E o que eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras é justamente essa questão do comprometimento da capacidade de gerações futuras. Então, quando você analisa, né, tendo como pilar a viabilidade, não basta você verificar a questão social, não basta você verificar a questão ecológica, ambiental e a questão econômica. Você tem que verificar, ok, eu vou alinhar a questão econômica, ambiental, ecológica. E como é que o cientista vai pensar hoje? Vocês, se estiverem advogando na área ambientalista. Ok, eu vou tentar colocar lá em Itaporanga poços cartesianos ou usina eólica. Ok, isso aí vai... Vamos. Oi. E aí, prefeito, não vai não? Vamos, com certeza, uma das minhas plataformas. Então, vamos fazer isso. Aí você vai pensar, ok, tem terreno para isso, o vento tem velocidade para isso, né? Tudo isso você vai analisar. Tem mão de obra para isso? Aí, quando você faz essas perguntas, que tem até um livro muito interessante, Comece pelos Porquês, um livro gratuito, vocês que estão iniciando a carreira, um livro, tá? Bota lá no Google lá, Comece pelos Porquês. É um livro que ele ensina a vocês construírem projetos. E aí você vem a ideia e começa a pensar os porquês. Então, ok, eu quero estabelecer uma economia verde lá em Itaporanga. É viável? Então você vai verificar. Não é viável. Vou atrás de parceiros. Gente, diariamente, isso eu vi, eu trabalho com pessoas que são vinculadas a ONGs, a quantidade de dinheiro que volta da iniciativa privada porque não tem projetos. Canso de ver isso na iniciativa privada. Valda, que trabalha em banco, os bancos têm muitos projetos que tentam parceria com o poder público e às vezes volta porque o prefeito não botou, porque quando a iniciativa privada, um Banco Itaú, né, que eu sei que tem projetos de direito sustentável, o Boticário, etc., tenta uma parceria com a prefeitura, ela coloca condição, um prazo, uma agenda. E aí, se o prefeito não dá prosseguimento, o dinheiro volta. E eu cansei de ver dinheiro voltar, milhões, né, voltar, sobretudo na segurança pública. Eu já teve em 2007, voltou 10 milhões para Brasília, porque o governador não tinha colocado nenhum projeto voltado para a segurança pública. Entendeu? E isso, eu estou falando de segurança pública, mas também na área ambiental. Vários dinheiros aí que são oferecidos para prefeituras e etc., e voltam porque não tem andamento no projeto. Ok? É possível, gente. Oi. Posso fazer uma parte? Claro, claro. Por favor. O senhor me lembrou de uma situação que tem aqui em Sergipe, é o Conivales, que é o consórcio dos municípios para a gestão dos recursos que são enviados. Então, eles fazem compras, todos os municípios. Então, por exemplo, um preço de um medicamento que seria vendido a R$1 para um município, como o consórcio tem 20, 30 municípios, aí esse mesmo medicamento é vendido a 20 centavos. A gestão do recurso da administração pública, né? Mais sustentável. Exatamente. E temos que estar muito atentos, sobretudo aí nessa época aí de quarentena, que tem muita gente se aproveitando, né? Justamente da dispensa de licitações. Então, temos que estar atentos
e fazer as devidas denúncias, se souber de algum caso. É responsabilidade de todos nós. Muito obrigado, Joaedna, pela contribuição. Todos estão acompanhando ainda aí o slide? Sim, professor. Uma das atividades que eu coloquei para vocês lá, eu já tinha colocado essa reflexão, né? Qual era a diferença do ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. E aí eu coloquei esse material, essa altura já deve estar disponível lá no Google Sala de Aula, que eu programei, esse PDF. Aqui, o autor ele coloca: enquanto o ecodesenvolvimento prezava pela compatibilidade, defendendo ser possível associar o crescimento econômico com a conservação ambiental, aquele trazia a ideia de incompatibilidade entre o crescimento econômico e a proteção ambiental. Então, o ecodesenvolvimento, ele dizia que era compatível, só que em nome disso ele estava reforçando aí o crescimento, né, um mito, né, do desenvolvimento econômico, que levou aquelas armadilhas lá que Ignacy Sachs criticou, né? E aqui, na semana que vem, eu vou reforçar, recomendo que vocês deem uma lida, né, que eu vou reforçar todas essas dimensões aqui, vou traçar cada dimensão dessa daí. Recomendo que vocês deem uma lida e deem uma olhada também naquele link, né? Como é que a atividade de hoje? A atividade de hoje, ela diz o seguinte: vocês vão observar naquele link que tem lá falando sobre o objetivo, né, para a saúde e o bem-estar como elemento para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Eu já coloquei o link para facilitar a vida de vocês. Quando vocês clicarem lá naquele link, vocês vão entrar na questão da saúde e do bem-estar. E aí lá vai ter o que é, né, esse objetivo para se alcançar, essa dimensão, ou esse objetivo para se alcançar o desenvolvimento sustentável. E logo abaixo vai ter nove metas, como se fosse uma receita de bolo, de como um prefeito, como você que está em casa poderia fazer a sua parte. Percebam que tem lá 9 itens, né? Na verdade, dividido lá em 3.1, 3.2 até 3.5 e depois 3 alíneas, o que dá, na realidade, 13 metas. E aí, vocês vão analisar em cima daquilo ali e vão dizer se vocês acham que uma daquelas metas são viáveis ou não, e sim ou não. Por que não? Entendeu? Todos entenderam o que é? Eu não entendi sua pergunta, professor. De cada item é para explicar de cada item isso? Não, você vai escolher um daqueles itens. Um dos, né? Tem 3 itens, você vai escolher um só. Entendeu? Certo. Dentro daqueles 13 itens que tem lá naquele link, você vai escolher um só. E aí, suponhamos que para diminuir a poluição, eu tenho que criar energia eólica, vamos supor. Aí você verificar, isso é muito bonito na teoria, mas não é viável. Você vai colocar justamente isso. Vai escolher uma daquelas metas, uma só, e vai dizer se acha que aquilo é viável ou não. E vai dizer o porquê. É só isso. Ok? É só isso aí. Tá lá explicadinho, lá em atividade. Aqui, se não está liberado agora, eu botei para 8h30. O prazo. Professor, prazo, me ajude. Na era que é chorona. Professor, me ajude, é muito trabalho. Eu tenho um trabalho valendo 10, me ajude. Então, o prazo é até o sábado da semana que vem. Ok? Tem um prazo bastante elástico aí. Tá bom para você? Ô, professor, não sou chorona não, professor. Aí o povo fica me pedindo e eu tenho que passar. Não é eu que sou chorona. Advogado é assim mesmo, quem não chora não mama. Né? Então pronto. Então eu estou na carreira certa. Não é crítica não, é elogio. Viu? É chorando assim, é chorando assim. Ô, Marcelo, se ligue, viu? Lhe pego na saída. Então, gente, olha, ficamos por hoje por aqui. Dê uma olhada lá no material em PDF, que a gente vai retomar a aula da semana que vem aqui das dimensões, ok? Vou enfatizar o que é cada dimensão dessa aí, mas é interessante dar uma olhada antes, ok?
Ok, prof. Perfeito. Boa noite, minha gente. Mais uma satisfação aí estar com os senhores e senhoras. Alguma senhoritas. pergunta? E senhoritas. Boa noite. Não? Alguma Tudo pergunta? tranquilo. Não. Tudo tranquilo. Tranquilo, minha Obrigado, gente. professor. Olha, Mais, tchau. Tchau. tranquilo. Quando eu tiver a data da NP2, eu informo para vocês, viu? Tá, ok. Perfeito. Tchau, minha gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Isso é Pedro dando tchau. Viu? Tchau, tchau, bonito da Zorra. Tchau, minha gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Valda. Tchau, Valdenice. Tchau, Joedna. Tchau, Tchau. Janine. Tchau, Cíntia. Tchau, Marcel. Até mais. Até mais. Tchau, Rodrigo. Não ouvi você hoje. Tchau, Júlia. querido. Boa noite. Tá Boa dormindo, noite. Rodrigo. Tá dormindo, é? Acho que ele deixou o celular aí e foi dormir. Boa noite, Patrícia. Até semana que vem. Boa noite, Sandra. Boa noite, iPhone. José Augusto. Boa noite, meu querido. Boa noite, professor. Boa noite, meu filho. Até semana que vem. Qualquer Beleza. dúvida, manda um zap aí, manda uma mensagem lá, viu? Beleza, beleza.